Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela sua presença em nossa live matutina. Hoje, usando o recurso de o áudio, não é isso? E obrigado a você que nos ajuda a refletir, você que comenta, você que dá opinião, que discorda, que concorda, enfim. A minha maior defesa é a defesa da opinião de todos. Você tem direito de concordar, discordar, de falar aquilo que você quer falar. E minha obrigação como cidadão é ouvir. Lembrando que já chegamos a 134 mil mortos pela Covid-19. Também vivemos o Setembro Amarelo, quando a gente estamos aí passando pelo momento, né, um alerta contra a depressão, um alerta contra o sistema que está aí, de pouco a pouco, nos levando ao desespero, né, as pandemias da vida, muita pandemia acontecendo. Sabemos que a depressão é uma realidade que muita gente tenta esconder. Não podemos nunca ficar omissos diante de tudo aquilo que nós estamos passando em nossa querida realidade de Baixada Fluminense. Lembrando que estamos aí fazendo as convenções partidárias e as pessoas estão lançando seus nomes para o cargo de prefeito, para o cargo de vereador. Eu volto a repetir, cuidado com essas pessoas que costumam usar o espaço religioso, usar a igreja, essas pessoas que fazem questão de te lembrar que é católico, que é evangélico, ou que tem uma vida de fé. Na verdade, aqueles que têm a fé, aqueles que praticam a fé, não precisam lembrar que são ligados à fé. Por exemplo, um bandido, um marginal, um traficante, sei lá quem que é candidato a vereador, a prefeito, ele jamais vai dizer, lembra que eu sou traficante, lembra que eu sou miliciano, não. Mas parece que o religioso, o cristão, quer fazer sempre valer que ele é católico, ou que ele é evangélico, ou que ele... Senhores, eu acho que quem é candidato tem que fazer campanha, a sua religiosidade ela tem que ser algo que vai transcender a sua vida. É uma análise minha particular, minha opinião, não estou dizendo que é dogma de fé, tá? Por favor, não se ofendam, meus amigos candidatos da Igreja Católica, ligados à Igreja Católica, candidatos ligados à Igreja Evangélica. E cuidado com esses candidatos que se dizem muito cristãos por aí. E outra coisa que eu reprovo, eu vi outro dia num grupo aí, falando que vai ter um culto de ação de graças na igreja tal, onde vai receber o candidato tal. Pelo amor de Deus, né? O culto vai acontecer normalmente, o candidato, como diz Santo Ambrósio, o candidato é apenas mais um fiel na Assembleia. Como também o prefeito é mais um fiel, o deputado, o vereador. Nós temos a mania de colocar esses caras lá em cima, que é uma vergonha. Outra questão que nós estamos vendo aí ontem, oficialmente, o presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele resolveu dar posse de forma oficial para o ministro, né, da Saúde, o Pazuello, o general Pazuello, e além de dar posse para o Pazuello, ele fez um discurso, né, falando da cloroquina, falando também da vitamina D e etc. e tal. Tipo assim, ele trouxe para o mundo uma notícia que eles quem? Ele e a sua equipe têm a cura para a Covid-19, né? Que ninguém quer ouvir, que
a vitamina D resolve, que a cloroquina resolve. E ainda, tipo assim, você vê que ele coloca uma fala, quem assistiu, alguém fala, assistir, eu tenho que assistir, para não falar besteira tanto assim, né? Ele falando que de um jeito que parece até que ele tem uma resposta pronta para a cloroquina. E tem gente que acredita. Sem contar que ele deixou bem claro que o espaço onde ele estava, agora não ia recordar onde ele estava, teve mais de 200 infectados pela Covid-19. E ainda ele trouxe, nessa fala, uma crítica novamente à imprensa, chamando a imprensa de golpista, chamando a imprensa de interesseira, falando da imprensa como algo assim violento e abusando da graça, sem nenhum tipo de consideração para com o que conquistavam lá. Nós, eu falo nós, me desculpem aí os meus amigos repórteres dos veículos de comunicações, nós que temos paixão pela comunicação, nós que vivemos, né, eu, na minha primeira opção na faculdade foi comunicação social, embora eu não tenha me formado na área, jornalismo, não é isso? Mas a minha paixão, minha grande paixão é a mídia, a comunicação. E talvez essa paixão me mantenha assim, preocupado em evitar fake news em nossa página do Facebook, também em nosso canal do YouTuber, e ainda sem contar o seguinte, eu não dou aqui a caça de like, eu não sou o caça-like, não sou o caça inscritos no meu canal. Eu quero que... Eu não me interessa, né? Tô aí o Mamãe Falei, dando aí o seu show aí, o Mamãe Falei, quem não sabe, é um deputado que se elegeu graças ao youtuber, e ele convoca, e agora está atacando o padre Júlio Lancelotti, batendo o padre Júlio Lancelotti, dizendo que é isso, que é aquilo, que vai arrebentar, que fazer acontecer. Sabe, senhores, essas pessoas que caçam like, essas pessoas que se preocupam em falar aquilo que o povo quer ouvir, isso nos deixa assim, nos deixam preocupados. Por que nos deixa preocupados? Porque, na verdade, são pessoas que querem porque querem só mitar. E aquilo que o Bolsonaro fez ontem, quando atacou a imprensa, quando ele falou da cloroquina, quando ele falou da vitamina D, quando ele apresentou ali um relatório fantasioso que está tudo muito bom no Brasil. Eu quase acreditei que eu estava em outro planeta, em outro estado, em outro país, em outra realidade, mas já tinha morrido, né, estava no paraíso. Essa é a realidade. Alguém fala assim, nosso presidente está lá na CNN, não vamos ver na Globo não. Mas gente, na Globo News ou na CNN, a notícia, o discurso dele é na íntegra. Não tem como você manipular um discurso ao vivo na íntegra. Tudo bem, existe aí já recursos que colocam as pessoas falando que não é bem a verdade. O interessante também é que o vice-presidente, o Mourão, fez uma fala também falando da Amazônia ontem, dizendo que eles estão cuidando bem da Amazônia, etc. e tal. O interessante ainda é que você percebe que esse ano não se gastou 1% da verba para a preservação dos biomas da Amazônia e do Pantanal. Você percebe que há um corte nos gastos na questão do meio ambiente. Mas eu vou dizer para vocês que eu sou o cara que eu vou decidir, que eu faço e aconteço. E ainda usando esse recurso do eu que sei, eu que sou, eu que falo, o presidente falando que não quer mais ouvir falar de Renda Brasil, porque ele quer mudar o nome do Programa de Assistência Social, né, Programa de Auxílio Emergencial, sei lá como é o nome que pode usar, é o famoso Bolsa Família para Renda Brasil, devido às críticas da imprensa, ele automaticamente mandou, ninguém fala mais em Renda Brasil. Mas ontem, durante alguns momentos, na imprensa se procura saber se fala em criar um outro programa para substituir o Bolsa Família. O interessante é que alguém vai dizer para mim que o Guedes, ontem o Datena, né, o Datena falava sobre isso ontem, eu vi o Datena criticando muito o presidente no sentido de falar mal da equipe dele, do Paulo Guedes, o tempo todo, pode procurar lá na Band, lá na Band, no site da Band, sei lá, na TV Bandeirante, o Datena deixando bem claro que a economia brasileira, a nossa política brasileira, vive
de um camarada que não sabe nada de economia. E o próprio presidente falou, né, para o Paulo Guedes, não sabe nada de economia. E aí você está aí, uma realidade onde cada vez mais pior. Eu não vou falar do Rio de Janeiro, do Crivella, que está aí falando que mandou não sei quantos milhões para a Universal. Eu não vou falar também, né, do governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, não é isso? Quando ele também está envolvido em situações corruptas, mas é católico, mas está envolvido, está errado, acabou. Não me interessa se é católico, se é evangélico, não interessa. Não tem isenção aqui, não. Não sou mamãe falei, não, mas não tem isenção. Se você procurar ver, é difícil, né, para a gente eleger alguém que está envolvido em sujeira, e seja ele de católico, evangélico, isso é. Por exemplo, você pega para pensar aí, você tem duas situações no Rio de Janeiro aqui, capital e estado. Primeiro, você tem o governador envolvido aí naquilo que está envolvido, todo mundo está vendo nas notas da imprensa, e o Crivella. Ambos não serão caçados, pode acreditar. O prefeito do Rio está envolvido na mesma coisa que o Whitson está envolvido. Resumindo, isso é porque ele falou que é cuidar das pessoas. Mas é por aí que nós temos que ir, é por aí que acontece a nossa história brasileira recente. E vamos levar mais um dia juntos e vamos para o Evangelho de hoje. Deus nos abençoe. A palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Muito bem, o Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 50. Mais interessante ainda é que Jesus ontem falava sobre o perigo, né, de a gente viver uma fé fora da realidade. Ele falava das pessoas crianças na praça, que não dançam, que não cantam. Eu falava sobre a questão da criança ser na praça cantando. Hoje Jesus ele vai na casa de um fariseu. Primeiro Jesus ele faz duras críticas aos fariseus, ele faz duras críticas à pessoa dos fariseus devido às suas práticas de fé. E talvez Jesus viesse hoje, ele ia criticar muito pastor, ia criticar muito padre, ia criticar muito líder religioso, muito coordenador de comunidade, muita gente que exerce ministérios importantes na igreja, até bispos, porque nós, às vezes, somos verdadeiramente fariseus na nossa prática de fé. Nós, às vezes, exercemos nossa vida de fé como verdadeiros fariseus. O Evangelho de hoje, Jesus vai e se põe à mesa como um fariseu. Deus sabe de tudo, inclusive ele sabe da realidade daquele homem fariseu. Só que aquele homem ele queria ter uma proposta, ele precisava dessa proposta. Ele precisava estar na mesa com Jesus. Estar na mesa com Jesus envolve mais do que apenas você abrir a boca na fila da comunhão, que agora não tem nem mais fila, na verdade, por causa da pandemia, e o padre, ou o ministro, ou o diácono, ou o bispo dizer corpo de Cristo e você dizer amém. A boa nova do reino, o evangelho que nós amamos, o evangelho que nós queremos seguir, é o evangelho onde a mesa é comum para todos. Naquela mesa, você tinha um religioso ligado a um grupo ultraconservador, um grupo ultradireitista, ou sei lá como quiser chamar, aquele tipo de pessoa que se diz, né, a favor da família tradicional e envolve-se em verdadeiras realidades de ter amante, etc. e tal. O Evangelho de hoje, ele traz para nós que Jesus também vai ao encontro dessas pessoas. Jesus também se encontra na mesa com aqueles e com aquelas que estão vivendo e estão passando situações de uma vida dupla. Talvez, nesse momento, Jesus vá ao encontro do pecador fariseu que não reconhece esse pecador. E naquele momento, uma mulher pecadora vem ao encontro de Jesus.
O interessante é que Jesus ele não se coloca como autor da verdade. Ele não se coloca como dono da razão. Ele aproveita o momento para poder fazer a catequese. O interessante é que, nesse momento, os fariseus, né, eles colocam uma situação, falam assim, será que esse homem sabe que essa mulher é uma pecadora? E interessante que, às vezes, a gente que trabalha na liderança, na comunidade, exercemos algum ministério, nós, às vezes, queremos que a comunidade, que a igreja, dê uma resposta de exclusão. E Jesus não dá uma resposta de exclusão. Jesus dá uma resposta de acolhida. Jesus elogia a atitude daquela mulher. Jesus traz para aquele contexto uma coisa que a gente, às vezes, não sabe fazer. Ele aproveita o momento e coloca uma catequese. Ele fala sobre uma dívida. E aí ele faz uma alusão à realidade, onde todos nós, aquilo que São Paulo Apóstolo fala, somos devedores da graça de Deus. Jesus ele traz para o Simão, o cobrador de impostos, ou melhor, Simão, o fariseu, ele traz para esse contexto uma notícia que pouca gente quer saber. Simão, ele escuta a famosa frase, qual deles amará mais? Aquele que o mestre perdoou pouco ou aquele que o mestre perdoou muito? Quando falamos de encontro com Jesus, e aí você às vezes tem pessoas da pá virada em nossas realidades diversas e faz uma experiência de Jesus e começa a anunciar o evangelho, nós fazemos questão de lembrar o passado da pessoa. O evangelho de hoje traz para nós uma notícia. Jesus coloca ali que aquela mulher que não era religiosa teve uma atitude de acolhida melhor do que aqueles e aquelas que se dizem religiosos, aqueles que se dizem conhecedores da boa hospitalidade. E o evangelho de hoje ainda traz para nós uma realidade onde a boa nova do reino ela não pode ser vista como algo qualquer. Por isso, o segredo da acolhida dessa mulher é algo que ele diz, Jesus, olha, você não me deu nem um beijo de chegada. Como é que você não me atende desse jeito? No evangelho de hoje, tem dois temas de fundo. É uma polêmica de um fariseu e de uma mulher que alguns dizem que era uma prostituta, outros dizem que era uma adúltera, outros dizem que era uma pecadora pública, não interessa qual pecado. Interessante é que Jesus faz uma proposta. Mas se você observar bem, vemos que os dois temas estão assim bem juntinhos, né? Os dois personagens. O fariseu não tem nome, Simão, desculpe, e a mulher não tem nome. É apenas a mulher, uma mulher pública, pecadora pública. Talvez, no contexto de fé que nós temos, nós precisemos de verdade ir aos pés de Jesus. Ir aos pés de Jesus para ungí-lo. E aonde Jesus se encontra? Jesus se encontra em todos os pecadores públicos, em todos aqueles que estão excluídos da sociedade, nas mulheres excluídas, as mulheres abandonadas, nos jovens que são vistos como trombadinhas, como infratores, nos presidiários, em todos aqueles e aquelas que de alguma forma ou outra sofrem o preconceito nesse século. O interessante é que Jesus vai à casa de um fariseu, de um religioso, e nesse contexto, Jesus vai nessa casa para poder fazer uma experiência de salvação. E nesse contexto, aquele homem, ele traz uma proposta de crítica à atitude de Jesus. A mulher que vai até Jesus para ungir os pés, também lembrar de João capítulo 12, é uma mulher que alguns não entendem como ela está se redimindo. A mulher quer ajudar Jesus a aliviar as dores. Quem tem os pés anda muito sabe que às vezes à noite, às vezes quando chegamos no lugar, os pés doem tanto que mira a misericórdia. A mulher traz para Jesus um alívio. Ela traz para Jesus e ela percebendo quem é Jesus, ela se emociona, ela chora. Ela se coloca isso. Não podemos viver também somente de uma espiritualidade de choro, de emoção. Não podemos, hora nenhuma, trazer para nossas vidas uma espiritualidade só aonde o sofrimento e a dor é algo que nós queremos valorizar.
O encontro central e decisivo de Jesus nesse evangelho não é com o fariseu religioso. O encontro central nesse evangelho é com a mulher, que não tem nome. Nós devemos sempre estar aos pés de Jesus, sempre estarmos prontos para ungir os pés de Jesus na pessoa do próximo, do excluído, do abandonado. É isso que Jesus quer que a gente façamos. Não adianta você convidar lá e colocar lá o teu pároco, o teu padre, o teu bispo, o teu amigo na mesa e colocar e achando isso. O interessante é que os fariseus, quando convidam Jesus, não convida à toa, convida para preparar uma armadilha. E aí, para testar se Jesus era profeta, eles deixam aquela mulher se aproximar de Jesus e tocar em Jesus. E eles falam, olha, vê como ele não é profeta, ele nem sabe que mulher é essa. O evangelho de hoje quer fazer compreendermos que a fé que nos salva. E a fé que nos salva é uma fé que nos gera o perdão. Jesus, como homem Deus, amigo dos homens, das mulheres, sobretudo de você, meu, seu, nosso. Sobretudo aqueles que se dizem muito pecadores para frequentar as igrejas. Sobretudo daqueles, como diz o Papa Francisco, que estão à margem dessa sociedade. Deus é capaz de trazer para o seu meio todos esses, mas para isso a pessoa tem que querer. Jesus no final do evangelho diz, vá em paz, tua fé te salvou. A ausência de paz é algo que nós temos em nossa sociedade. Outro dia, uma jovem conversava comigo e ela dizia, eu estou me sentindo assim muito angustiada diante da realidade da pandemia do Covid-19. Eu não consigo dormir. E talvez, quando a gente fala da esperança da fé, seja ela católica ou evangélica, da fé cristã, nós temos aí uma proposta de um Consolador. Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos fazer entender a boa nova do reino. Que possamos viver de verdade, não apenas uma espiritualidade de momentos, ou apenas uma espiritualidade onde somos ligados à emoção apenas, mas uma espiritualidade de conversão. Hoje, quinta-feira, 17 de setembro de 2020, eu quero mandar um parabéns especial aí para o meu amigo jovem Natan, da paróquia Santa Rita de Cássia, aqui em Santa Rita, em Nova Iguaçu. Deus nos abençoe e nos ajude. Lembrando, para continuarmos nossas orações, Padre Fernando ainda está internado com Covid-19, que Deus possa curá-lo. E vamos nós continuar nessa comunhão, pensando e meditando sobre a importância de estarmos em casa, usar álcool em gel, é isso, e também a importância de se manter no distanciamento social. Vamos chorar da vida? Deus nos abençoe e nos ajude. São exatamente 8h30. Bom dia, eu sou Daniel Nonato. Utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra